E o centro dessa proposta empodera emissores de stablecoins versus bancos. Então, quem é pago pelo lobby bancário nos Estados Unidos não gostou dessa proposta. E uma das coisas mais importantes dela é que ela facilita para as stablecoins repassarem o yield delas para os clientes. Então, se você tem um SDC, ele vale $1 sempre, mas você também ganha os juros do Tesouro Americano que lastreia essa stablecoin. O que é muito bom para quem tem stablecoin. A segunda proposta tem a ver com legislação de microestrutura de mercado e aí lobby de uma exchange contra a outra. Essa ainda está na mesa. E a reserva estratégica de Bitcoin é a cereja do bolo. Então, eu acho que, primeiro, tem que construir uma coalizão, não pode fazer por ordem executiva, tem que ter buy-in de todo mundo, da classe política e da população também. Porque senão isso vai ser desfeito ali na frente. E terceiro, que o Trump, como bom negociador, eu não acho que ele vai entregar isso tão cedo assim no mandato, sabe? Ele ainda vai deixar mais pra frente. Tem muitos dólares ainda para ordenhar e sugar da galera, né? Então, até agora, cara, a situação é muito boa, regulatória. Tá acontecendo mais rápido do que eu esperava. E essa aura, né? Essa nuvem de medo que tinha nos Estados Unidos para se empreender com cripto agora sumiu. Mineradores estão indo para lá, empresas estão indo para lá. Então, a coisa realmente mudou. Vamos ver se dá para fazer essa mudança de um jeito duradouro, né? Que é a minha esperança e eu acho que é o legado dessa eleição aí do ano passado. E o quão perto vocês acham que a gente está de outros países começarem a fazer... Eu digo países realmente grandes, né? Relevantes no cenário mundial. El Salvador, ela ficou famosa, mas é um país minúsculo. Mas fazer a mesma coisa que El Salvador e que agora, entre termos, os Estados Unidos estão fazendo ao não vender os bitcoins que eles já tinham, pelo menos, e falar, cara, isso aqui é uma reserva. E o próximo passo, depois de não vender, é aumentar. É o passo lógico. Eu vi que a Rússia, por exemplo, Putin deu uma declaração falando, não, cara, acho que é importante que a gente tenha bitcoins aqui. Já fizeram algumas transações usando bitcoin, o que é até meio que natural, né? Uma vez que eles foram banidos de usar o dólar. Eu acho que a gente pode ver nesse ano outros países relevantes no cenário mundial adotando o mesmo tipo de estratégia? Ou não? Para agora não deve acontecer, mais para depois? A Alemanha agora deve estar bem triste, né? Vendendo bons bilhões aí. Não sei se agora, mas eu acredito na tendência. Eu acho que é uma tendência outros países começarem a adotar também, começarem a comprar, porque, sei lá, se a gente volta também um pouco na história do ouro e prata, quem conseguiu comprar mais prata, mais ouro, conseguiu se dar melhor na economia ao longo prazo, a China ficou para trás nesse período porque tinha uma reserva muito grande de prata. Eu acho que não que vai acontecer de novo, nunca é tão óbvio assim, mas eu acho que ou você expõe agora, ou vai ter que comprar depois, vai chegar atrasado para a festa, e outros países que se bitcoinizaram antes, acho que vão ter uma grande vantagem competitiva na frente dos outros aí. Tanto que eu até falei com o Felipe, acho que a gente tem um dado hoje da River, que 40% dos bitcoins estão ali na mão dos Estados Unidos. A maior parte dos ETFs e volume também é na mão dos Estados Unidos. Então, ou você se mexe e vai junto com o mercado, ou acho que vai ficar para trás e vai chorar. Eu acho muito difícil dar esse palpite. Todos os que eu dei até agora de qual país vai comprar, eu errei. Então, em algum momento vai acontecer. Eu acho que o Trump, ele acelerou a linha do tempo de um jeito que a gente subestima às vezes. Eu acho que o Trump, cara, é um louco. E ele... Sabe aquele conceito da janela de Overton? Sim, ele tá movendo muita janela. Escancarou a janela, ele tirou o vidro da janela, destruiu a janela. Então acho que ele tem uma janela, um período de tempo muito favorável para cripto nos próximos 4 anos. E eu acho que se não sair reserva nesses 4 anos, talvez até demore mais, assim, sabe? As coisas amornem de novo. Acho que tudo pode acontecer nesses próximos 4 anos. Não sei se vai ser nesse ano ou nos próximos. Se tivesse que chutaria que países grandes mesmo. Ainda vai demorar um pouquinho, vai ser ano que vem nos outros. E, enfim, seria o meu chute, mas eu errei todos os chutes até agora sobre quais países comprariam, então pode ser que amanhã a gente acorde e o Trump tenha costurado um acordo lá e, bum, comece. Para quem não conhece esse conceito da janela de Overton, é o seguinte, é sobre a plausibilidade de certas ideias. Porque tem coisa que o pessoal fala uma vez, você fala, isso aqui é absurdo, mas de tanto ouvir falar, a sua janela de plausibilidade se move, você fala, cara, tudo bem a pessoa ter um bebê reborn. Isso constitui família. Estão falando tanto que daqui a pouco você normaliza, entendeu? Não, beleza. Bebê reborn é parte de uma família. Esse tipo de coisa. Hoje é absurdo. Vai se movendo, daqui a pouco você não acha tão absurdo assim. O pessoal ficava zoando o pai de pet. Ver bebê reborn? Agora pode, pô. Vamos falar, o pai de pet tá normal, melhor. Pô. É normal. Ser vivo. Ali é um boneco. Esse tipo de coisa. E agora eu quero saber sobre a pesquisa que vocês fizeram junto com o Datafolha.
Ou então, para quem não sabe, a Paradigma empreendeu uma pesquisa bem interessante para saber mais do perfil do brasileiro e de cripto. Até porque, né? Bom, primeiro fala da pesquisa, depois eu vou chegar na pergunta que eu quero fazer. Foi uma pesquisa que a gente foi a campo no final do ano passado, então os dados estão bem atualizados, junto com o Datafolha, patrocinado pela Coinbase e pela Hashdex, grandes parceiros, e foi a primeira pesquisa de campo com abrangência nacional sobre cripto. Então, até hoje, todas as estimativas que a gente tinha sobre quantas pessoas têm cripto no Brasil era de questionário na internet, formulário ou dados pingados de fontes terceiras. Essa foi a primeira vez que alguém foi a campo para perguntar para as pessoas. Sobre cripto. Sobre cripto, só sobre cripto. 2.000 e poucas pessoas, todos os estados do Brasil, e vários achados interessantes. A gente pode discutir alguns aqui. Eu acho que de destaque, vale dizer que 24 milhões de brasileiros adultos dizem ter ou já ter tido cripto. Isso dá uns 16% da população adulta. É muita coisa. Caramba. Então, volta no gráfico lá da adoção. Lembra que era 16% as duas primeiras fatias? Estamos cruzando o abismo. Então, para quem acha que é tarde demais, tem todos os 84% ainda, né? E quando você pega quem diz que já conhece o Bitcoin, é mais da metade dos brasileiros. Quando a gente compara pessoas que já têm ou tiveram cripto com quem tem ou teve ações, tem quase 3 vezes mais brasileiros que têm cripto do que ações. Mas isso era esperado já. Sério? Pra mim, né? É. Porque CPF em bolsa é muito pouca gente, são 5 milhões. É muito pouco. E o Tanto que Bitcoin tem um quê de, antigamente, né, principalmente para essas pessoas que não conhecem, um quê de sorte. É, um quê de aposta. E o Brasil, Adora. ele adora Basta isso. ver o sucesso das bets, pô. Exatamente, Sim. exatamente. Ó, a gente perguntou isso até, Malu. Qual que é a coisa que você mais associa o Bitcoin quando você escuta falar nele, né? Uhum. Sorte. 30% é bets, associa bets. Na aposta. Caceta. Oi. Que merda. É a segunda associação mais feita depois de ações. Bom, se o cara pensa em bet, pensa em Bitcoin, é melhor que ele vá pro Bitcoin, então. Mil vezes. Porque agora, no all-time high, não tem ninguém perdendo vai, dinheiro. vai dar mais certo, com certeza. Exato. Aí você vê aí, percentuais de pessoas que associam o Bitcoin a dólar, poupança e ouro, que são coisas que eu associo mais, são bem menores do que ações e porque bets. eles nem têm noção disso, né? Então ainda é um negócio percebido como um tigrinho. Mas tá tudo bem. Você quer mira num troço, acerta no outro, que é melhor, né? É. Vamos considerar que tá ok. 12% dos brasileiros ainda acredita que o real é lastreado em ouro. Nossa. Temos lá, então. Mas eu conheço pessoas que acreditavam nisso, até conversarem comigo. Mais de 2% dos brasileiros fazem autocustódia. Esse número eu achei interessantíssimo também. Dá umas 3 milhões de pessoas adultas no Brasil. Cara, isso aí dá mais do que a margem de diferença do Lula e do Bolsonaro nas últimas eleições. Só brasileiros que fazem autocustódia. Essa é uma informação muito relevante, cara. Já vou fazer a pergunta agora, aproveitando esse seu gancho. Caramba. Porque se lá fora, na eleição, talvez cripto tenha decidido as coisas a favor de Trump, no Brasil, numa eleição que tende a ser muito apertada, assim como foi a Isso última, pode decidir também. será que a gente vai ver algum político já colocando uma campanha mais pró-cripto? Me chamou a atenção outro dia que o pessoal associado ao Geraldo Alckmin, o vice-presidente, começou com um discurso mais cripto. Ontem eu vi uma reportagem falando que eles zeraram o imposto para maquinário de mineração de Bitcoin. Aí você vê os comentários de todo mundo, cara, tem algo errado aí, o que tá acontecendo? Cilada, Bino. Então, você acha que isso vem acontecer já na próxima eleição? Porque é ano que vem, cara. E começa muito antes, né? Já Sim. estamos em campanha, basicamente. Peraí, agora que eu me toquei. Então é o governo Lula. Isso. Ah, tá. É o governo Que Lula. merda. O governo Lula. Eu demorei Fora. pra processar. Já tá acontecendo. O que você acha? Eu acho que tende a acontecer. Se eles aprenderam alguma coisa lá fora com essa última eleição americana também, se a gente entrava na Polymarket na época do Trump lá, acho que era 51, 52, 53% a favor do Trump. Então, cara, é realmente isso. Eu acho que a galera cripto, ela tem um peso ali e o político que saber abraçar isso vai ganhar mais eleitores. Eu acho que essa é a visão.